A paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma mensagem de fé, esperança e confronto com a verdade do reino. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos lembrar que os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. E quando tudo parece fora de ordem, pode ser exatamente aí que o reino de Deus está operando, de forma invisível, silenciosa, mas poderosa. Se você tem se sentido pequeno, esquecido, fraco ou inadequado, então essa palavra é para você, porque no reino de Deus a lógica é outra. O menor pode ser o maior, o último pode ser o primeiro, o fraco pode ser o forte. Hoje, Deus quer abrir seus olhos para enxergar como o céu vê. A lógica humana é baseada em mérito, força, desempenho e visibilidade. Vivemos em um mundo que valoriza os primeiros lugares, os mais fortes, os mais preparados, os mais ricos, os mais populares. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus não mede como o homem mede. Ele não escolhe como o mundo escolhe. Ele não age conforme esperamos. O reino é contraintuitivo. Ele é invertido. Na cultura de hoje, ser o primeiro é tudo. Mas Jesus disse que no reino, os últimos serão os primeiros. Na nossa lógica, quem tem mais poder vence. Mas Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Na nossa visão, a força está em quem domina. Mas Deus disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece contraditório. Mas essa é a beleza do Evangelho. Ele nos tira do comum e nos introduz numa realidade onde a graça supera o mérito e a entrega vale mais do que a conquista. Jesus nos ensinou em Mateus 20:16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta frase foi dita após uma parábola que, para os padrões humanos, parece completamente injusta. Na parábola dos trabalhadores na vinha, todos recebem o mesmo salário, mesmo os que chegaram por último. E Jesus conclui com essa frase para nos lembrar: o que define valor no reino não é o tempo de serviço, mas a graça do Senhor da vinha. Deus não nos trata com base no que achamos que merecemos. Ele age segundo sua bondade, seu propósito e sua lógica, que não é como a nossa. Em Isaías 55, 8, 9, o próprio Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que para nós parece atraso, para Deus é preparo. O que parece fraqueza, para Ele é espaço para manifestação de poder. Em 1 Coríntios 1, 27 a 29, o apóstolo Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Essa é a essência da lógica do reino. Deus inverte a ordem aparente para mostrar que a glória é dele, e não nossa. Ele exalta o humilde. Ele usa o improvável. Ele levanta o pequeno para confundir o grande. Foi assim com Davi, o menor entre os irmãos. Com Gideão, o mais fraco da menor tribo. Com Maria, uma jovem comum que carregou o Salvador. Com pescadores, que se tornaram apóstolos. Com Paulo, um perseguidor que virou pregador. Deus ama trabalhar com o que ninguém espera, porque quando o resultado vem, ninguém pode tomar a glória que é somente dele. Talvez você esteja se sentindo deslocado, como se, por mais que se esforce,
nunca é suficiente. Como se todos ao seu redor estivessem avançando e você estivesse ficando para trás. Talvez você olhe para sua vida e pense: mas eu não tenho talento suficiente, não tenho dinheiro, não tenho apoio. E Deus responde: isso é exatamente o que me interessa, porque onde você não pode, eu posso. Deus não se impressiona com currículo, com seguidores, com títulos, com aparência. Ele se move por corações humildes, quebrantados e disponíveis. Você pode estar no fim da fila aos olhos humanos, mas no reino, esse pode ser o ponto exato onde Deus começa a operar. Jesus disse em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A promoção no reino vem por caminhos invisíveis. Ela não nasce de autopromoção, mas da entrega silenciosa, do altar que ninguém vê, da fidelidade nos bastidores. A lógica do reino é inversa, e isso é libertador. Significa que você não precisa chegar lá para ser usado por Deus. Você só precisa estar disposto. O menor pode ser o maior. O fraco pode ser o forte. O improvável pode ser escolhido. Porque no final, não é sobre o que você tem, é sobre quem está com você. Em 2 Coríntios 12:9, Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então responde: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não é negando a fraqueza que o poder de Deus se manifesta, é reconhecendo-a, é se rendendo, é dizendo: Senhor, sem ti eu não posso, mas contigo eu sei que posso todas as coisas. E é por isso que Paulo também declara em Filipenses 4:13, posso tudo naquele que me fortalece. Não porque ele era forte, mas porque ele sabia quem era a sua fonte. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo está te lembrando que o reino não funciona como o mundo, se você sente que é tempo de parar de se comparar e começar a confiar, então inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar que Deus usa os últimos, os pequenos, os improváveis. Agora, vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti reconhecendo minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas falhas, os meus medos, e ao invés de esconder tudo isso, eu Te entrego, porque sei que o Teu poder se aperfeiçoa exatamente aí. Senhor, eu já tentei entender o Teu agir pela lógica humana, mas hoje eu decido confiar mesmo quando não entendo. Decido aceitar que o Teu reino funciona de outra forma, que o que parece pequeno aos olhos do mundo é grande para Ti. Me ensina a viver pela lógica do céu, a me alegrar nas pequenas tarefas, a ser fiel nos bastidores, a confiar que Tu me vês, mesmo quando ninguém mais vê. Me ajuda a não buscar reconhecimento humano, mas a buscar Te agradar. A andar por fé, não por vista. A me humilhar para que Tu me exaltes no tempo certo. Eu Te agradeço por me lembrar que eu não preciso ser suficiente, porque a Tua graça é o suficiente para mim. Me ajuda a caminhar confiante, não na minha força, mas na certeza de que Tu estás comigo. Em nome de Jesus. Amém.